Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo diferente. Vim falar um pouco sobre a minha história e sobre a história de Jó, né? Hoje eu estou com a Bíblia, né? Estou com aqui escrito fé, que é o que a gente tem que ter, né? Eu eu fiz um vídeo tempo atrás, né, explicando o que aconteceu comigo, né? Sobre sociedade, tudo que eu perdi, enfim, né? E eu ultimamente eu tenho voltado para a igreja, né? Uma amiga me chamou, tá há muito tempo me chamando já, e aí eu fiquei um bom tempo sem ir. Fiquei anos sem ir pra igreja, e eu não queria ir pra igreja também, porque muita gente fala, vamos pra igreja, vamos pra igreja. Eu falo, não, não quero procurar Deus quando eu tô precisando, sabe? Eu acho muito errado a gente ir pra igreja quando você está mal. Ah, vou pra igreja porque estou mal financeiramente, ai, enfim, né, eu tô na merda, vou procurar Deus. Não, eu não sou assim, né? Eu acho que a gente tem que procurar Deus todos os momentos, né? Tanto mal como bem, né? Como um casamento, né? Na alegria das vezes, na saúde da doença, você tem que procurar Deus, né? E aí, quando começou a melhorar algumas coisas, né? Quando eu tava muito mal psicologicamente, tanto que eu tava passando por esse psicólogo, enfim, tava passando por um momento muito difícil, né? Separação, eu perdi tudo que eu, como falei, eu perdi tudo que eu tinha, perdi loja, perdi, querendo ou não, patrimônio, perdi meu apartamento, consegui recuperar, né? Eu fiquei, para quem não tenho, é, eu fiz um vídeo falando sobre isso, né? Por causa da sociedade que eu tive, eu fiquei 6 meses sem pegar meu apartamento, cara. Então, difícil. Eu praticamente perdi meu apartamento e tive que renegociar, enfim, graças a Deus deu tudo certo, né? Eu passei um problema muito financeiro muito grande e, e, e aí isso que eu vim falar com vocês, né? Porque assim, cara, quando eu comecei a voltar para ir pra igreja, eu conheci a história de Jó, né? Toda vez que eu ia pra igreja sempre tinha alguma coisa, né, que falava sobre algum versículo que parece que tava coisa que só eu e Deus sabia, só eu e Deus sabia. E aí, cara, quando chegou na história de Jó, é, eu, eu falei, meu Deus, essa história é a minha. Jó perdeu tudo que ele tinha, né? Fala aqui de amigos, fala de tudo que eu passei. Patrimônio, família. Jó perdeu tudo que ele tinha. Eu não conhecia a história de Jó. E aí eu me apeguei nessa história de Jó. Foi a única vez que eu peguei a Bíblia assim pra ler tudo. Porque, tipo, lendo como se fosse uma história, né, de livro, assim, né? É, nos versículos e tal. Eu falei, caramba, eu me inspirei nessa história para mim continuar indo para a igreja, né? Eu me apeguei mais à minha fé, peguei mais a Deus. Eu me apeguei mais na história de Jó para também para querer ou não. Quando quando eu comecei a estudar a história de Jó, eu vi também que, querendo ou não, talvez as pessoas que fizeram as coisas comigo não fizeram por mal. Talvez elas foram usadas, né? Foram usadas pelo demônio, pelo Satanás, de me fazer mal. Talvez ele nunca conseguiu me fazer mal, usou pessoas para me fazer o mal. Então, acredito eu, né? Todas as pessoas que me fizeram mal, eu não tenho raiva de nenhuma. Eu não tenho ódio de nenhuma, mesmo sabendo que essas pessoas ainda falam mal de mim, né? Essas pessoas fizeram mal para mim e ainda ficam falando mal de mim. Mas eu não estou aqui para xingar ninguém, ou para ofender ninguém, né? Eu sou uma pessoa totalmente renovada, né? Eu sou uma pessoa totalmente, uma pessoa que totalmente diferente do que eu passei, porque eu perdi tudo o que eu tinha, eu separei, né? Eu perdi a família que eu tinha, querendo ou não, eu perdi o ambiente da casa que eu tinha, eu perdi tudo. Você sabe o que é você pegar suas roupas e você perder tudo que você tinha, você não tem noção? Tipo de móveis, casa, tudo. Eu tinha uma loja, tinha funcionários, eu tinha tudo. Tinha tudo, eu tinha uma vida financeira boa e por causa, como eu falei, de uma sociedade, enfim,
as coisas não andaram bem e eu perdi tudo que eu tinha, ainda pior que eu fiquei devendo pessoas por causa disso, né? Enfim, fiquei devendo pessoas por causa disso. Mas não, eu e o pior de tudo que eu já cheguei a fazer no outro vídeo eu falei sobre isso. Você sabe o que você é ser ameaçado? Ameaçado, tô falando ameaçado mesmo, cara, de morte, e às vezes as pessoas mandam a foto, tipo assim, a pessoa tira a foto, ó, você tá em tal lugar. Eu vejo, eu sei lá, tava em tal lugar, a pessoa mandava foto, ó, e mandava de número diferente. Ou seja, eu fui seguido. Sabe o que é isso? Você ser seguido por um psicopata, enfim, e você tem medo de morrer, porque você, querendo ou não, você tem um filho que depende de você, mas você tem medo de morrer. Você tem medo de morrer. Porque eu estava sendo pressionado de um lado no WhatsApp, tem que pagar, tem que pagar, tem que pagar, e às vezes um cliente tá com problema de uma devolução, etc. Você sabe o que é isso, cara? Você ser ameaçado, né? E às vezes você ter vontade também de se matar, porque você não aguenta mais, né? E as pessoas que me fizeram mal ali, né? Não tô falando diretamente, tá? Porque querendo ou não, eu acredito que essas pessoas não fizeram mal porque elas quiseram. Talvez o diabo usou essas pessoas para me atacar. Eu acho que ele não conseguia me atacar. Acho não, ele não consegue atacar ninguém. E aí usa pessoas para poder diferir. E sabe que eu sou uma pessoa muito sensível, principalmente com pessoas. Amizade, sou uma pessoa que, eu não perdi muitos amigos por causa disso. As pessoas que eu mais tinha lealdade, amizade, confiança. E é difícil você amar um amigo. Eu amava muitos amigos e eu perdi por causa disso. E sabe que você vai perder tudo que você tinha? Não só, como falei, de dinheiro, reputação, você ser ameaçado. E você vai ver você perder a sua própria vida por causa disso, sabe? Enfim, pra quem sabe, eu tinha uma loja, eu tinha funcionários, eu tinha uma vida financeira muito boa, muito, 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 muito boa. E querendo ou não, por causa de um sim, de uma sociedade, eu acabei ficando devendo o mundo, né? Dizer assim, né? Fiquei devendo o mundo. E aí, cara, quando depois que conheci a história de Jó, me inspirei, né? E as coisas começaram a acontecer, melhorar, né? As coisas estão melhorando, né? Graças a Deus estão melhorando, né? Amém. Tá melhorando muito, muito mesmo. E tô conseguindo resolver um de cada vez, não tô conseguindo tudo de uma vez também, não tem como resolver tudo de uma vez, porque é muita coisa para resolver. Mas minha vida melhorou muito, muito, muito mesmo. E eu saí de onde eu morava, me mudei, porque que eu não falei, eu separei, enfim, perdi tudo que eu tinha. E aí, cara, você começar do zero, é pior do que você começar do zero, porque você começar do zero, ainda você não tá devendo ninguém, né? Mas você começar do zero, que nem eu, ainda devendo as pessoas, devendo seu nome sujo, então você não tem nome pra fazer nada, tipo cartão, você não tem nada, nada, nada. E o pior é isso, você não tem nada e ainda tá devendo pro mundo, então ninguém vai te dar crédito que está devendo pra todo mundo, cara. É, enfim, misericórdia, cara, é incrível. Então, ou seja, mas, né, toda vez que eu estava indo para a igreja, sempre tinha algum versículo alguma coisa que estava diretamente para mim, e só coisa que eu e Deus sabia. Às vezes o pastor, ou outro pastor, que não foi só um pastor, mas às vezes outro pastor, ou alguém da igreja falava alguma coisa para mim, fazia uma oração. Eu chegou a fazer oração para mim, falando que pessoas próximas a mim que estavam com muita inveja, né? E por eu ter saído, e realmente eu me mudei mais por causa disso. Uma pessoa chegou em mim e falou assim: você só vai voltar ao que era antes, ou melhor, depois que você sair desse lugar. E esse lugar que você tá tem muita inveja. E pessoas que tá de frente a você. E aí eu falei assim: peraí, quer dizer que eu só vou voltar ao que eu era antes, ou melhor, depois que eu me mudar? Enfim, aconteceu muitas coisas que eu acabei me mudando, né? Mas eu não dei muita bola porque a pessoa falou, porque querendo, eu nunca fui de acreditar muito nessas coisas, né? Eu nunca fui de acreditar muito nessas coisas, né? Eu sempre ia pra igreja, mas não acreditava muito nesses negócios de tipo, ah, Deus me revelou tal coisa. Eu nunca fui nesse negócio. Mas aconteceu isso.
Aí eu acabei saindo do lugar onde eu morava, enfim. E as coisas realmente, depois, como eu falei, tive que mudar meu jeito, porque que não, eu separei, né? Eu separei, enfim, né? Então eu perdi tudo que eu tinha, como eu falei, perdi loja, perdi tudo, tudo, tudo. E aí, depois que eu me mudei desse lugar, as coisas começaram a acontecer. E aí vem a questão da inveja, cara. Tem pessoas que você coloca dentro da sua casa, que você ajuda, e aí essas pessoas têm inveja de você. Eu não sei, como eu falei, eu não tenho raiva dessas pessoas, eu não tenho ódio, é, eu, eu só quero paz. Eu só quero paz. Eu não. Mesmo sabendo que essas pessoas falam mal de mim, que eu ainda ouço, né? Porque as pessoas são fofoqueiras e elas vão falar. Que elas falam, não vou falar. Não, fala pra. Fala, não comenta nada não, viu? Mas chega em mim, né? E aí, cara, é incrível que aí as pessoas ainda falam mal de mim. Mesmo me ter feito mal, que eu nunca fiz mal pra elas. Mas ainda eu sou o errado da história. Mas eu não tenho raiva dessas pessoas, não tenho ódio dessas pessoas, mesmo elas terem me feito mal. Mas, como eu falei, talvez não foi diretamente que elas fizeram mal, talvez o diabo usou essas pessoas para me ferir. Eu acredito muito nisso, porque eu não sei se é porque eu sou uma pessoa boa, enfim, todo mundo fala que eu não vejo maldade nas pessoas, eu sou uma pessoa muito ingênua. E aí, devido à minha ingenuidade, eu tenho uma parte de culpa da merda que eu me meti porque eu sempre fui ingênuo, né? Hoje estou um pouquinho mais maduro do que aconteceu. Claro que eu não faria as mesmas coisas, mesmas escolhas, enfim, porque eu já foi uma aprovação, né? Então já passei o que eu passei, mas eu creio que tudo que eu passei foi uma aprovação, a história de Jó já fala, né? Muita coisa que ele passou. Então eu passei a muita coisa que pra mim foi aprovação, né? E Deus tá me restituindo tudo que eu tinha, né? Aos poucos, como eu falei, o ano passado, quando eu perdi assim, quando aconteceu as coisas, eu tinha 100 mil inscritos. Hoje eu tenho 317 mil inscritos no meu canal. Então, ou seja, Deus me deu o triplo do que eu tinha, né? Mas as coisas estão acontecendo, estão melhorando, né? Claro que não tem como eu resolver tudo de uma vez, né? Mas as coisas estão melhorando, né? Eu estou trabalhando hoje para pagar dívida, cara. Eu não estou trabalhando hoje como pode dizer assim, como antes, né? Que eu, tipo, eu luxava, cara, eu luxava antes, né? Antes da loja, né? Claro. Porque quando eu tinha escritório era muito melhor ter escritório quando eu tinha loja, né? Porque quando eu tinha o escritório eu tinha 3 funcionários. Quando eu tinha loja, eu cheguei a ter máximo 2, né? Então, querendo ou não, o escritório ele era muito melhor do que a loja, né? Porque o escritório eu não tinha tanto BO, né? Eu nunca tive reclamação, nunca tive problema com o Procon quando eu tinha escritório, nunca. As coisas aconteceram só quando veio a loja, né? Por causa, como eu falei, do dinheiro, né? Por causa do maldito dinheiro, eu perdi amizade, perdi reputação, né? Perdi tudo, né? Então você fica cego com o dinheiro, né? O dinheiro é maldito, cara. O dinheiro é maldito. Hoje eu falo assim, eu prefiro, se eu pudesse voltar no tempo, eu falo assim, eu preferia ter tá trabalhando que nem eu trabalhava em shopping de domingo a domingo do que eu passar o que eu passei, cara. Porque se eu trabalho em shopping domingo a domingo, você querendo ou não, eu ficava o dia todo trabalhando, porque eu tinha horário para entrar, mas tinha horário para sair, trabalhava domingo a domingo, mas eu não me preocupava em ameaça, não me preocupava com eu devendo pessoas, porque querendo, na época que eu trabalhava em shopping, eu tinha nome limpo, né? E depois, por causa de você abrir seu próprio negócio, você perde tudo, você deve o mundo e ainda é ameaçado, você não tem nome sujo. Então, que nem você de ganhar dinheiro, você perde dinheiro. É incrível, tipo assim, eu se pudesse voltar no tempo, falar, não, eu não deveria sair do shopping, cara, eu deveria ter trabalhando ou no supermercado, eu trabalho domingo a domingo. Melhor do que ser ameaçado, xingado, difamado e tempo, cara, porque hoje eu só trabalho praticamente para pagar dívida de coisas que aconteceu, né? Que todas as pessoas precisam ser eu esqueci o nome agora de falar. Todas as pessoas precisam ser eu fugiu o nome agora, mas reembolsadas, né? Mas tem outro nome que fala, né?
ressarcidas, né? Ressarcidas, sei lá. Tipo isso. E aí as pessoas precisam ser ressarcidas, né? Enfim. Então, cara, é incrível. Mas imagine você, acho que o pior de tudo que eu passei, as de você ficar devendo, é você ficar sendo ameaçado, cara. A pessoa tirar foto de onde você tá e mandar foto pra você te ameaçando. E o pior que tudo que passou foi eu. Ninguém foi atrás na época de quem tava comigo, né? Por exemplo, meu sócio na época, ninguém foi atrás, tipo, da pessoa, foi atrás de mim, né? Porque querendo ou não, a pessoa fez o Pix pra mim, né? Então, foda-se, tá ligado? Ninguém vai atrás do. Porque, como eu falei, toda história tem começo, meio e fim. Ninguém começa pelo meio ou pelo final. Então tem que. Ó, peraí, vamos ver onde começou aqui. Então tem que, né? Tipo isso, né? Enfim, mas assim, coisas que eu passei e não quero passar de novo. Mas, como eu falei, eu não tô aqui pra xingar ninguém, tô aqui pra falar mais disso, né? Espero que a última vez que eu fale disso, porque só quero mais falar da história de Jó, porque querendo ou não me inspirou bastante. E também não vou tocar mais no assunto de ninguém, né, que passou pela minha vida, porque querendo ou não, eu não tenho mais contato com essas pessoas. Claro que algumas pessoas ainda tenho a esperança de um dia voltar a falar, né? Mas eu não tenho ódio, eu não tenho raiva. Essas pessoas, pra mim, inclusive algumas delas eu ainda amo, amo pra caramba. Eu só não falo com elas porque elas não falam comigo, né? Enfim, então eu perdi muita coisa. A história de Jó fala que ele foi traído por amigos, ele perdeu o patrimônio dele, ele perdeu a família dele, ele perdeu tudo. E Deus restituiu, deu o dobro de tudo que ele tinha, né? Então eu penso também que se eu nasci pelado, pelado também posso morrer, né? Enfim, né? Então, mas com fé eu sei que até o final do ano a gente vai resolver tudo que tem para resolver, né? As coisas estão melhorando muito, muito mesmo, né? Muito mesmo. Tá melhorando bastante, bastante mesmo. E tanto que antigamente eu estava até fazendo os vídeos nos estádios, né? E eu não consegui mais porque, querendo ou não, eu tô focado em outras coisas para conseguir pagar o que eu tô devendo, né? Também, né? É claro que as coisas melhoraram bastante, né? Pelo menos de uns 2 meses para cá, as coisas estão andando, né? Só que não tem como resolver tudo de uma vez, né? Porque a gente vai resolvendo na ordem, né? Na ordem de mês, com cada pendência que tinha, né? Pra estar depois com o nome limpo na praça, enfim, né? Tem isso tudo. Mas, né? Com glória de Deus a gente vai estar resolvendo tudo aí até o final do ano aí, né? Amém, né? E tenha uma boa noite aí, galera, todo mundo que assistiu esse vídeo, né? Agradeço que todo mundo conseguiu assistir até o final, né? Mas lê a história de Jó, principalmente você que teve uma história parecida com a minha, que perdeu tudo, é uma inspiração muito grande e fez tô me reerguendo, né? De novo, recomeçando do zero e enfim, né? Espero usar meu canal também para usar a palavra da Bíblia para outros episódios aí, porque a história de Jó me inspirou bastante, né? Eu nunca chorei com uma história de Bíblia, nunca. E a história de Jó é muito bonita, muito bonita. E aí eu consegui, com essa fé, tô saindo do buraco que eu estava, né? E as coisas estão melhorando bastante, né? Como eu falei, talvez por causa de eu ter saído da onde eu tava, né? Como falaram pra mim que ele tinha muita inveja, né? Também tem a questão de... Tô dando exemplo, tá? Muita coisa mudou, muita coisa, e foi muito rápido. Eu tô, tipo, tentando sair desse negócio há mais de um ano. E só começou a andar depois que eu saí dali, né? E como eu falei, eu não tenho raiva dessas pessoas. Eu não tenho raiva, mesmo sabendo que essa pessoa ainda fala mal de mim. Mas, se nem Jesus agradou todo mundo, quem sou eu, né? Infelizmente. Mas às vezes pessoas que você tentou ajudar, que dá uma punhalada nas costas. Porque, querendo ou não,
existe bastante pessoas que fazem isso, né? Se até Jesus foi traído, né? Por que eu não, né? Existe muito Judas, né? Existe muito Judas. Na minha vida passou muito Judas na minha vida, e muitos me apunharam pelas costas. Se até Jesus foi traído, porque eu não, né? Infelizmente passei isso em tudo, com amizade, relacionamento, né? Enfim, mas é isso, beleza? Obrigado, até o próximo vídeo e valeu.